O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, na verdade, concluir uma série que nós tínhamos começado alguns meses atrás, chamada Ruptura, Interrupção. Foi uma série muito legal. Eu estava no meu caminho de casa da África do Sul meses atrás, e no voo a palavra surgiu e explodiu no meu coração. Nós estivemos olhando para essa palavra a partir de um monte de diferentes ângulos, obviamente, vindo da Escritura, olhando para essa palavra. Tem sido muito divertido para mim. Minha oração é que tenha sido útil, esclarecedor para vocês, que vocês possam perceber que todos nós somos disruptores. Todos nós temos uma responsabilidade, um privilégio para causar ruptura, interrupção. Agora temos descompactado essa palavra. Eu compartilhei com você que eu estava um pouco nervoso para chamar essa palavra de ruptura, interrupção, porque isso quase que naturalmente implica um certo tipo de ruptura, talvez uma feita com raiva, ou angústia, ou mesmo uma vingança ou revanche. Sabemos que temos estudado e olhado para a vida de Jesus e que Jesus não o fez com raiva, com maldade ou vingança. Como muitos de vocês entendem que Jesus é o grande disruptor? Fale sobre alguém que interrompeu o universo inteiro. Jesus o fez. Então, onde seguimos um disruptor na natureza, ele naturalmente interrompeu a maneira que as coisas eram, como as coisas são, e ele vai continuar a afetar a forma que as coisas querem ser. Esse que nós seguimos, o Senhor. Assim, passamos por 3 histórias na Escritura. O primeiro, João, capítulo 8, da mulher adúltera. Ela foi lançada ao pé de Jesus, no meio de um culto no templo, quando ele estava ensinando. E eles disseram, qualquer que cometesse adultério seria apedrejado e seria morto. E na realidade era a lei de Moisés, você pode encontrar no livro de Levítico. Jesus faz algo de forma muito não ortodoxa, tão profunda e simples. Ele joelha-se no chão, ele vai até o chão, o qual é uma daquelas coisas que a gente nem olha, mas o que descobrimos que é simples físico, o ato físico interrompeu um momento de morte que estava vindo para aquela mulher. Jesus esteve no chão apenas o tempo suficiente para a consciência dos fariseus e dos saduceus voltasse e eles percebessem que eles não tinham nenhum negócio no apedrejamento da mulher quando a sua vida era cheia de pecado. Assim, quem diria que um simples ato de se ajoelhar no chão salvaria uma mulher? Jesus era tão bom nisso. Então nós olhamos para Marcos capítulo 5, eu acredito, que fala sobre o homem que ficava nas montanhas e túmulos, e Jesus foi nessa área, e tinha esse homem que vivia nas montanhas e nas tumbas, e esse homem era um terrorista em todos os sentidos. Imagina a cidade, as comunidades que vivem ao redor da montanha e dos túmulos, que diariamente se perguntavam se esse endemoniado viria aterrorizar seus filhos, suas escolas, seus lugares de negócios ou até mesmo suas casas. Assim, todos os dias. Por que eu digo todos os dias? Porque diz a história que o homem gritava dia e noite em tormento. Dia e noite. Era constante tormento. A área circundante podia ouvir esse homem. Então eles viviam com esse terror. O que poderia acontecer? Quando Jesus aparece, esse homem chega correndo fora das montanhas e túmulos. O que é um momento intrigante para mim, como morador da cidade ou aldeia, como lá, o que esse cara vai fazer? E esse cara tira-se aos pés de Jesus e começa a chamar Jesus filho de Deus, etc, etc. E é um diálogo intrigante entre que o endemoniado e Jesus. Porque há momentos em que você pode dizer que o homem falando, e em seguida há momentos que é um homem, o demônio, plural, falando. Eles, na verdade, identificaram o nome desse demônio como legião. E naqueles dias, no século do exército romano, a legião tinha 6.700 soldados. Então esse homem tinha 6.700 demônios que viviam dentro dele, tormentando ele. Fale sobre terror e tormento que este homem estava vivendo. Ele já se jogou no chão. E no final da história, Jesus, algo significante acontece. Esse homem que queria seguir Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero seguir você. E Jesus faz algo que é bem chocante. Ele diz, não, você não pode me seguir. Eu quero que você volte para a sua cidade de origem, diga-lhes tudo o que eu fiz por você. É realmente intrigante, pois a cidade era um lugar de rejeição, um lugar de tormento, era um lugar do seu inferno pessoal. E Jesus disse, eu quero que você volte lá. É interessante, às vezes, o lugar da sua própria rejeição é o lugar do seu próprio tormento, é o lugar do que você vai ser curado. Às vezes, nós temos que ir lá atrás para sermos completamente curados. Muitos da gente não vão. Eu quero que você volte para que você seja livre, Jesus disse. É para você e para a comunidade que rejeitou você.
Eu digo uma coisa, esse homem torna-se esse grande evangelista por Jesus, e eles contam a história. Imagina esse primeiro encontro como... É esse cara que estava nas montanhas e nos túmulos gritando dia e noite. Imagine como essa história se tornou viral. E as pessoas simplesmente disseram, eu só cheguei no Jesus agora. E nós falamos isso 2 semanas atrás, falamos sobre 2 Crônicas 20, Josafá tem 3 exércitos saindo em direção a ele. Josafá ganhou uma chave no reino, que foi cantar uma nova canção para entrar nessa nova estação. Muitos de nós estamos esperando por uma nova estação para cantar uma nova canção. Josafá disse, eu vou cantar uma canção para entrar nessa nova estação. Essa história é incrível. Ele cantou essa canção, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que o Senhor pôs uma emboscada. Isso significa ciladas para destruir o inimigo. Assim, aprendemos essa última semana batalhas que não são suas, são de Deus. Quando ele fala, essa batalha é minha, seu trabalho é levantar adoração, porque algo ainda não aconteceu. De alguma forma, essa nova canção interrompe a atmosfera espiritual e faz com que o Senhor cause uma emboscada sobre os seus inimigos. Assim como você vem no local de batalha, o inimigo já foi destruído. E nós conversamos sobre esse interruptor, era Jesus, e como disruptor, seu louvor pode ser. Isso é o que nós falamos nas 3 últimas semanas. Você sabe, eu contei o que aconteceu no posto de gasolina. Eu fui comprar um sorvete de baunilha. Na minha opinião, o sorvete de baunilha é o melhor sorvete. Eu tentei outros sabores, mas o meu principal é vanilla. Não estrague o sorvete. Faça ficar simples. Só tenho... Alguém perguntou que tipo de pizza eu gosto. Eu falei que só tem uma pizza que eu gosto, pepperoni. Todos os outros são lixo. Uma pizza que eu não entendo é essa pizza chamada Havaiana. Vou deixar de falar. Isso é nojento. Eu fico tonto só de pensar a respeito. Tem algo que sobre o queijo, presunto e abacaxi. É ratatouille que ficou ruim. Eu quero dizer, oh meu Deus. Eu não sei se eu tive uma experiência ruim como criança ou o quê, mas eu não suporto pizza havaiana. Nojento. Então eu estou nesse posto de gasolina para comprar o sorvete e eu estou atrás desse cara que está agitado e ficando ainda mais chateado à medida que os segundos passam. Ele está ficando louco com o cara atrás do balcão porque de alguma coisa não está funcionando e ele fica agitado e finalmente ele começou a jogar seu racismo contra esse homem da Índia que estava atrás do balcão. Ele estava liberando sobre ele. Eu não vou repetir as palavras, mas o ponto principal foi: o seu inglês não pertence nesse país, volte. E ele falava e xingava. E eu pulei na frente dele e falei, ei! E então eu não sabia o que dizer. Ele olhou para mim e eu fiquei como que agora, o que vai acontecer? E ele estava... Ele pegou suas coisas e saiu. Então, se você precisa de uma ferramenta para interromper o momento, a palavra ei é universal. Ei! Todo o gas station ficou... O posto de gasolina congelou. Foi incrível, foi ótimo. Mas hoje eu quero virar o script. Hoje eu quero virar a mesa. É uma coisa para se observar quando Deus interrompe alguém. Todos nós, a maior parte, se Deus invadir a vida de alguém e interromper. Nós vimos Deus descer sobre a vida de alguém em seu lugar de dor, fraqueza e pecado. E temos visto Deus se mostrar porque papai só queria se mostrar. Temos visto Deus mostrar-se, mas é totalmente diferente quando Deus interrompe você. É um outro jogo de bola quando Deus diz, você é o alvo da minha afeição. É totalmente um jogo diferente. E hoje eu quero falar sobre o amor de Deus que atrás de você. O título da mensagem é a íntima interrupção, ruptura. A íntima interrupção. Nós muitas vezes não percebemos o quão apaixonado Deus é por nós. Você sabe, alguns dos melhores conselhos de casamento que eu recebi, quero continuar a dar sempre que eu tenho a chance, quando temos a chance de aconselhar jovens que estão se casando, até mesmo pessoas mais velhas que estão casando. Nós dizemos, especificamente para um homem, porque homens, a gente gosta de conquistar as coisas.
E chegamos no topo da montanha e dizemos, eu cheguei. Nós ficamos satisfeitos. Temos que entender, o melhor conselho que você pode obter é não pare de perseguir a sua esposa quando você se casar. Algumas vezes nós voltamos e olhamos para Deus e vemos Deus nos persegue para nos salvar e em seguida pensamos, nós não chegamos no Planalto. Não, Deus está ainda perseguindo você. Eu acho engraçado como Deus, eu encontrei Deus. Na verdade, Deus diz, eu encontrei você. Eu amo quando as pessoas falam assim, eu não posso acreditar que eu encontrei a Deus. Deus fica, sim, você acha que me encontrou, mas tudo bem, desde que você estiver encontrado. Tem essa realidade que Deus está perseguindo você. Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus que está perseguindo você, que está continuamente perseguindo você. Muitas vezes a gente eu não acho que Deus acorda todo dia, mas vamos dizer, Deus acorda todos os dias, eu estou vindo. Como assim, Deus, estou vindo atrás de você? E você pode correr longe, mas eu vou atrás de você até onde você quiser. E quando você chegar ao fim da sua estrada, adivinha o que? Eu vou estar lá. E essa é a natureza de Deus. Agora, quando olhamos para a palavra amor, vamos olhar para algumas diferentes palavras no grego. A primeira que eu mencionei é o agape, amor de Deus. Esse é o mais puro, mais poderoso, força do universo, é o amor ágape de Deus. Eu quero que essa mensagem abra uma porta no seu coração e na sua mente, não apenas em um sentido mental ou sentido espiritual, mas a realidade que, na verdade, seria o passo para uma nova dimensão, não só para saber que o amor ágape de Deus, não apenas a compreensão dele, não tendo uma doutrina, uma grande teologia a respeito dele, mas que você possa experimentar o amor ágape de Deus como nunca antes. Posso me lembrar quando eu era menino, 10 a 12 anos, que fui para o acampamento aqui no Mount Lassen. Acampamento de férias são as melhores coisas que você pode ver seus filhos para. Todos os pais que enviam seus filhos para o acampamento dizem, Deus, apenas encontre ele. $5 mil de acampamento, não importa, apenas vá. Esse é o meu coração como um pai, com o coração dos meus pais para mim. Eu me lembro de ir para esse campo como menino. Eu estava com saudade de casa. Olha, eu não fui na minha viagem de 8ª série porque eu queria ficar em casa. Eu fabriquei uma história para os meus pais para não me deixarem ir para essa viagem. Eu menti, foi isso que eu fiz. Eu não sei se meu pai sabia que eu menti, mas eu não queria sair de casa. Ficava com saudade de casa. Então estou aqui no acampamento, 2 horas de distância da minha casa, e eu estou aqui morrendo. Eu não quero ficar aqui, eu estou chorando. Eu sou apenas um garoto patético de 10 a 12 anos. E eu estava com saudade de casa. Então, uma noite, eu tive um encontro com o Senhor. Porque eu levantei a minha mão para que qualquer seja o apelo que fosse, eu estava lá atrás do templo, e eu tive um encontro com o ágape amor de Deus. Ele marcou a minha vida e eu continuo tendo encontros com o amor de Deus aqui e ali. E em seguida, há momentos que não tinha relâmpagos, foi um encontro, não tinha fumaça. Há esses momentos, são básicos e simples. Maio de 2006, às 11h16 da noite, eu lendo minha Bíblia e eu me deparo com esse versículo na Bíblia de Mateus, que altera a minha vida para sempre. Foi um momento de Deus apenas atravessando por mim. O que foi isso? Era o ágape amor de Deus. Ele estava fazendo conhecido para mim o quanto Ele me ama. Então, nós temos que ser moldados pelo ágape amor de Deus. É essencial que sejamos formatados por esse amor. Os outros 3 tipos de amores, agora é o filéu, que é o amor de amizade. É o que você sente com um amigo, amizade, companheirismo, a maneira que você se sente em relação com um amigo para alguém. Que você dá para um amigo. Você sente de um amigo e você dá para um amigo. Os 3 não estão em ordem particular, mas o storge, que é esse outro amor, que é o amor parental. Quantas mães e pais se lembram-se quando o seu primeiro filho nasceu? De repente, um amor entrou em erupção dentro de você. Eu não sei o que é isso, mas eu vou dar a minha vida para esse menino, para essa criança. Esse é o storge, que eu não sei como fala em português, mas é o amor parental para a criança. De um pai para uma criança. E o quarto é o eros, que é o amor sexual. É o romance, é o encontro sexual, a coisa louca que acontece entre esses amores é que o ágape amor de Deus não é se não for o primeiro na sua vida, você vai definir todos os outros 3 amores do seu próprio modo. Na verdade, a cultura irá definir para você, se você não definir isso. Por isso é muito difícil na cultura ocidental, usamos a palavra amor e intimidade. Na maioria das mentes das pessoas, eles vão para
algo sexual pervertido. Por quê? Porque nos está faltando a compreensão do amor ágape de Deus, mas o encontro real, a experiência com o ágape e amor de Deus. Essencialmente, o amor ágape de Deus muda tudo. Se você não tem isso, então você é deixado com suas próprias interpretações de como é ser um pai, como ser um amigo, e como se trata das coisas, e quando se trata das coisas sexuais também. Quando começamos a compreender o amor ágape de Deus, então ele começa a definir o que são essas coisas para nós. Por isso, quando dizemos Jesus é o centro de tudo, nós estamos levando isso a passo a mais. É assim que nós sabemos o amor ágape de Deus. Porque quando o amor ágape de Deus é real em minha vida, eu não estou longe dele. Quando isso acontece, então isso começa a moldar todos os outros amores da minha vida. Entendem? Então hoje eu quero levar você para a história de Lucas capítulo 15. Se você quiser abrir lá, eu quero falar com vocês sobre o capítulo de Lucas, que é muito poderoso. Antes de ler, eu quero contar uma história para que vocês possam entender um pouco do agape love, o amor ágape de Deus. Uma das coisas que separa a nossa fé é que a nossa fé é de um Deus que é pessoal. Eu fui para uma arrecadação de fundos no ano passado para alimentar, para ganhar caranguejos. Eu amo caranguejos. Quanto melhor manteiga nesse caranguejo, é melhor. Então eu fui, minha esposa tinha comprado 2 entradas para essa arrecadação de fundos para ganhar caranguejos e eu estava super animado. E eu não tinha, eu tentei trazer algumas pessoas e os meus filhos não podiam vir, ninguém podia vir. E eu estava sendo E eu estava pensando que eu poderia só entrar e comer tudo e ir embora. Eu não esperava por estar lá por 4 horas, então eu entrei, eu estava, onde está o caranguejo? Eu percebi, há um leilão silencioso, há uma banda, há um leilão. E eu deixei o jantar para estar lá. Puxa, eu estava com fome, mas eu falei, eu vou ficar. Então eu achei uma mesa que não tinha ninguém sentado lá. É isso que eu faço. E quando a noite começou, sabe aquelas cadeiras de plástico, brancas, de casamento? Então eu estava sentado lá, né? As cadeiras eram tão estreitas que eu estava tocando os ombros das outras pessoas. E eu não sabia que eu estava usando o boné da Battle Music naquela noite. E eu usava o boné, e as pessoas começaram a sentar e preencher as mesas, e eu só estava pensando, eu quero meu caranguejo, eu quero comer meu caranguejo com manteiga e ir embora para casa. E assim sentaram ao meu lado e falaram, Bethel! E eu pensei, eu estou usando o boné. E eu não sabia onde isso ia dar. E eu falei, sim, o que você faz lá? Eu falei, eu sou um pastor. Eu estava tentando deixar isso bem leve. Eu estava pensando, porcaria. Eu só queria ter um momento agradável aqui. E esse cara estava sentado ao meu lado, e ele era um veterano de guerra. E ele estava usando esse boné, ele tinha mais ou menos 80 anos. E ele olhou para o meu boné e falou, Beto. Eu falei, sim. E ele estava ficando... E ele, na realidade, ele era um cara muito legal. E eu não sabia se ele já tinha visto vídeos no YouTube e tudo mais. E nós tivemos uma conversa ótima nessa mesa. E as pessoas que estavam ao redor da mesa eram muito legais. E no início esse cara assim, é um pastor na mesa, e significa tubarão na água. Uma vez que comecei a falar, era tudo bem, ficou tudo bem. Esse cara começou a me perguntar perguntas. Ele perguntou, você pode me falar sobre denominações? Que denominação a Bethel faz parte? E eu disse, ok. Onde esse cara vai com isso? E eu disse, nós costumávamos ser da Assembleia de Deus, mas agora somos sem denominação, mas estamos relacionados muito com as denominações. E ele disse, tudo bem. Em seguida, nós quebramos os caranguejos, mergulhamos na manteiga, tivemos pequenas conversas. Em seguida, ele disse, você tem que fazer parte de alguma certa denominação para ir para o céu? E eu disse, não, na verdade, não. Você não precisa fazer parte de uma denominação para ir para o céu. É através de Jesus Cristo. Você se arrepende dos seus pecados. Eu expliquei o simples evangelho para ele, e ele disse, ok, tudo bem. Então, isso significa que essa denominação para ir para o céu, essa outra para ir para o céu, sim. Se eles se arrependeram, e elas vão para o céu. E eu estava tentando responder essas perguntas. Então ele me pergunta, e ele começa a fazer as perguntas, como você sabe que Deus é real? Porque toda a conversa foi sobre moral, ser uma boa pessoa, os 10 mandamentos, o certo e o errado. Você sabe, mantendo a sua vida em ordem, sendo santo. Em seguida, ele chega na pergunta de $1 milhões. Ele diz, como você sabe que Deus é real? E eu falei para ele, que Deus fala comigo e eu ouço sua voz.
Você tinha que ver o rosto desse cara. Quê? Foi um momento impressionante. Eu disse, sim, eu totalmente ouço a voz de Deus. E ele fala comigo. Esse cara não tinha nenhuma noção que Deus pode falar com você. E eu percebi que ele não tinha entendimento nenhum, que o nosso Deus é muito pessoal. Na verdade, ele está perseguindo você. Ele, na verdade, é um rei que é pessoal. Ele não é aquele rei que está no cosmos distante, que está sentado lá esperando. Não, na realidade, ele está perseguindo você. O amor ágape de Deus não é um amor distante, é um amor que é destinado a você. Estamos prestes a ler uma história hoje em Lucas 15, que é umas palavras incríveis. Mas antes de chegar nessa parábola, eu quero dar um contexto no capítulo em si. Lucas 15, na verdade, está comendo com publicanos e pecadores. Agora, lembre-se, você não faz isso. Você não come com pecadores. Você não come com cobradores de impostos. Isso estava dentro de um sistema religioso. Quando você tem espaço tem que ter espaço entre você e o mundo para que você seja considerado santo. E Jesus está assim com os líderes mais imundos. E os líderes religiosos perguntam a Jesus, como você pode? E Jesus, no meio de jantar com essas pessoas, ele vem com essa incrível montagem de parábolas. A primeira palavra é esta. É sobre as 99 ovelhas e uma que sai do meio delas. Ele começa a falar sobre o pastor decidido a deixar as 99 ovelhas para ir atrás da uma. Quando o pastor encontra ele volta e diz, eu encontrei a ovelha, eu encontrei o que estava perdido. E em seguida, a segunda parábola, ele fala da moeda perdida, onde havia tantos contextos culturais para essa história. Havia 10 moedas, ela perdeu uma. Por que trabalhar tão duro por algo tão mundano? Um objeto, um pedaço de metal. Ela vira a casa de cabeça para baixo, olhando para esta moeda. E diz a história que ela encontrou a moeda e celebrou porque ela encontrou a sua moeda perdida. O que é louco nesse capítulo, ele revela que o amor de Deus é atraído pelo que está perdido. O amor de Deus sempre irá atrás de tudo que está perdido e destruído. Em seguida, você vai para a terceira palavra que nós vamos destrinchar juntos. É a do filho pródigo. Honestamente, as pessoas vieram com a Bíblia, colocam os versos. Eles chamam de filho pródigo. Isso, na realidade, é mais a respeito do pai do que do filho mais novo ou do filho mais velho. Mas o irmão mais velho e o filho mais novo são importantes, porque há tantas coisas sobre os dois. Mas hoje eu quero concentrar apenas sobre o pai. O que é interessante é a progressão das parábolas deste capítulo, que começa com as ovelhas, os animais, um grande número, 99 e 1. Então, próximo, ele está falando de um objeto mental, e o que ele está fazendo? Jesus ele é um ótimo comunicador. Ele começa aqui, e eu vou trabalhar o meu caminho para dentro do seu coração. No versículo 15 do capítulo 11 do capítulo 15. Então ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai, pai, dá minha parte dos meus bens que pertencem a mim. Assim ele dividiu a ele a sua parte. E não muitos dias depois, o filho pegou tudo, partiu para um país distante, e ali despejou seus bens vivendo prodigamente. Vamos parar aqui. A maioria de nós está familiarizada com a história, mas a palavra pródigo em algumas outras Bíblias vai dizer vida vagabunda, ou desperdício de vida. A palavra grega significa, na verdade, viver caramente. Por que isso é uma grande coisa? Porque mais tarde na história, o irmão mais velho fica louco, porque ele diz, o pai, seu filho saiu e dormiu com um monte de meretrizes e prostitutas. Bem, se você pegar a história, não há nenhum registro de seu filho realmente fazendo isso. Isso não significa que ele não fez isso, mas não está lá. O irmão mais velho está acusando seu irmão mais novo de algo. Mas a palavra grega significa vivendo carnamente. O que significa? Você gastou todo o seu dinheiro e não guardou nada. Eu acho que isso é importante porque quando nós pensamos, ele só dormiu com um monte de prostitutas, a maioria de nós dizem, isso é para um certo tipo de pessoa. Essa história não é relevante para mim, porque eu não faço essas coisas. Eu quero propor a você que essa história é mais relevante para a igreja e para os fiéis do que para os não crentes. Por que eu digo isso? Porque este filho estava morando na casa. Um filho estava na casa, na verdade, na dobra do pai. Ele foi na comunidade, em casa, e debaixo da cobertura e proteção e os recursos do seu pai. O filho escolheu a sair. Então, eu acho que, na verdade, é mais relevante para cada pessoa aqui nessa sala do que queremos admitir.
Então, aqui nós temos a história. Este filho faz um desperdício de vida. O que significa isso? Ele saiu e gastou todo o seu dinheiro. Obviamente, podemos pensar em 1 milhão de coisas que ele fez com isso. Ele chega ao ponto de que ele não tem nada. Ao mesmo tempo, fome atinge a terra. Agora, ninguém tem nada. A taxa de desemprego estava muito alta. Não havia trabalho, não havia recursos. Todo mundo estava sofrendo. Então, ele encontra uma forma de arranjar um trabalho alimentando os porcos. Na história, alguns versículos mais tarde, ele encontrou-se com tanta fome que a comida dos porcos parecia boa para ele. Aqui está o problema. O que os porcos comiam naquele dia, o corpo humano não poderia digerir. Então, ele viu querer algo que o corpo humano não podia dirigir. Oh, meu Deus, estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Eu estou a ponto a morrer. Isso foi um momento gatilho. Ele disse, como eu posso ir para casa do meu pai? Eu quero propor para você. Ele foi para casa porque estava com fome? Ele não estava arrependido? Eu estou com fome, o que eu preciso fazer para conseguir comida no meu estômago? Porque ele começa a conspirar uma história. Ele pensa, bem, eu perdi o meu direito de ser filho, eu perdi isso há muito tempo atrás. Então ele pensou, bem, eu vou apenas para casa, eu pedi desculpas, e eu pedi, Deus, Pai, me contata como servo para que eu consiga comida. Eu quero propor para você que eu não sei se ele está consciente do dano que ele causou. Ele não foi para casa porque ele quebrou o coração do pai dele. Ele não foi para casa porque ele se envergonhou seu pai e sua família. Ele foi para casa porque ele estava com fome. Não é interessante que às vezes que nós vamos para Deus pelo motivo errado, mas o amor ágape de Deus abraça você. Não é interessante, nós somos como... bem, eles não se arrependeu totalmente. Não apenas deixar eu chegar ao abraço de Deus, deixa o amor ágape de Deus cobri-los e nele haverá arrependimento. Eu fico tão encorajado por isso. Talvez eu não tenha as palavras direito, talvez eu não tenha os meus motivos direito, mas eu posso andar na direção do Pai. Eu não sei o que fazer. Algumas pessoas falam, não sei o que fazer. Apenas vá para o Pai. Tenha uma decisão de ir para Ele. Talvez você não tenha a oração certa ou o reconhecimento do pecado. Apenas vá para o Pai, porque de alguma forma o amor ágape de Deus vai moldar, vai formar e fará com você chegar a um lugar. Oh meu Deus, agora eu percebo o meu pecado, porque eu experimentei a bondade do Pai. Então nós temos esse homem. Ele começa a pensar, eu estou com tanta fome. Vai no verso 18. Eu me levantarei e vou para o meu pai, e eu vou falar, Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de chamar teu filho, me faça um dos seus servos contratados. Então, na verdade, ele chega na casa. Agora ele é arrependido com alguma medida de arrependimento, mas ele não está totalmente arrependimento. Mas o que ele está? Ele está com fome. É incrível o que você faz quando você está com fome. Eu não importa o que precisa, o que eu vou fazer. Eu vou ter comida na minha barriga. No verso 20, e ele levantou-se e foi para o seu pai. Mas quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu de longe, correu para ele com compaixão e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. Essa parte da história é tão difícil, porque em inglês, contexto ocidental, nós não compreendemos as implicações que está correndo aqui. Então, quero que você caminhe comigo aqui. Temos este rapaz que está com fome, que está pedindo desculpas, e ele vai para casa. De alguma forma, o pai que está esperando, temos que perguntar, por que o pai está esperando? O pai não tem nenhuma ideia quando o filho está voltando para casa, mas ele está nessa posição de espera. Isso que o amor ágape faz, ele espera. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei, mas ele vai estar sempre ali, esperando por você. Então, pai, olha, e em seguida o pai corre. Por isso é uma grande coisa, porque este é o Oriente Médio, no primeiro século. O homem não corre no primeiro século do Oriente. Eles não são autorizados a correr, é um costume. Você tem o seu manto, você é um homem de posição, todo mundo corre, mas você não. Por quê? Porque você tem que colocar o seu manto para cima e você mostra suas pernas. Para um homem de posição que revela suas próprias pernas, é uma vergonha e quebra os costumes. É o não da cultura. Este homem disse, eu não me importo. Ele quebrou as regras, ele levantou sua túnica e começou a correr. Ele quebrou as regras, mas mostrando as suas pernas. E eu pensei, que pernas brancas lá ali. E eu não sei se eles disseram isso, mas eu não sei se essas pernas viram o sol em
em algum tempo. Desculpe. Ele começa a correr e ele não está suposto a correr, mas por que ele está correndo para chegar ao filho? Por que não espera para que o filho chegue na aldeia? Porque se o filho chegasse na vila antes, a tradição Kezazah teria lugar. Quando o filho judeu gasta a herança dentre os gentios, quando eles voltam para casa, a aldeia aparece com um enorme pote. Eles iriam quebrar tudo no chão e eles iriam excomungá-lo e bani-lo para sempre. Então esse filho sabe no que ele está prestes a entrar. Ele está ciente. Eu estou prestes a ser banido para o resto da minha vida pelo que eu fiz, mas eu estou com tanta fome, eu estou indo para casa. Então, no caminho de casa, o pai vem correndo para ele. E quando ele vê o filho, quando eles veem o filho, eles falam, vamos pegar o pote. Dois caras levantam o pote, e eles vêm, e eles não podem descobrir porque o cara estava correndo. Ele pega o pote para a aldeia e ele vê esse pai quebrando todas as regras no livro. Ele vê o pai beijando no pescoço e em seguida ele diz, traga-me um manto. Ele diz assim, eu acho que nós não vamos quebrar o pote hoje. E eles colocam o pote de volta, pegaram o roupão e o pai fala, pegue sandálias, peças novas, por favor, bem novas. E ele diga a coisa mais poderosa, traga-me o meu anel. Isso é interessante, é doido. Dando ele um novo manto. Esse cara que é para ser banido e proibido ali, excomungado, mas o pai vem primeiro, antes da condenação vir. O pai chega primeiro, antes do que o julgamento viesse. O pai pegou antes de o salário do pecado poder chegar até ele. Chegou antes, coloca um manto sobre ele, coloca a sandália sobre ele e em seguida dá-lhe o anel. Isso é muito grande. Por quê? Porque o anel agora dá ao filho, colocou de volta em seu lugar de autoridade em um momento. O que é louco, eu não sei se ele se arrependeu totalmente ainda. Ele só estava com fome. Deus está como, não importa estar com fome, volta para casa, eu vou cuidar de você. É isso que o amor ágape de Deus pode fazer. É incrível que a misericórdia de Jesus realmente faz. Coloca o anel no dedo e dá ao filho agora autoridade e poder para agir e operar como pai. É interessante porque nos foi dada autoridade e poder. No entanto, ainda nós temos questão de caráter. Não é interessante? Se nós estivéssemos executando o reino de Deus, nós falaremos, nós só vamos dar esse poder se você tiver o seu caráter resolvido, quando você tiver 99 anos de idade. Agora você pode. Não, Jesus está como assim, não, eu vou te dar o poder e a autoridade aqui de volta e nós vamos amadurecer você, desenvolver, trabalhar suas questões de caráter, vamos trabalhar nas questões do seu coração, vamos passar toda a vida que for preciso. Por isso que nós temos um tempo ruim com essas pessoas. Por que essas pessoas estão andando com essa unção? Eu sei o que está acontecendo na vida deles. O amor de Deus faz isso. Ele dá poder e autoridade, ele quebra todas as regras. Essa é a história, é um incrível paralelo ao que Jesus fez. Ele quebrou todas as regras do livro. Ele quebrou as regras em seus 3 anos de ministério. Então ele quebrou todas as regras ao morrer na cruz. Isso não deveria acontecer dessa forma. Ele não deveria mudar tudo de acordo com a cultura naquele dia. O cara simplesmente morrendo na cruz, mas ninguém sabia que seu ato quebraria todas as regras existentes. Cada lei natural, tudo mudou naquele momento, porque ele quebrou todas as regras e ele interrompeu algo. Ele tinha uma interrupção íntima. A história é assim, o pai traz de volta para casa. Eu não vou contar o resto da história porque fala sobre o irmão mais velho. Eu não quero falar sobre ele hoje, isso é para outra hora. Eu quero desafiar você hoje, o amor, o ágape de Deus está vindo atrás de você. Você pode correr, mas você não pode ocultar. Você pode gastar tudo que você já foi dado, mas vai chegar um ponto que vai abraçar você. Vai chegar um ponto onde o amor ágape de Deus irá completamente reorganizar, reorientar de volta aquilo que realmente significa ser um filho e a filha. Porque você não fica de pé.